Além de Marques e Mendonça, Toffoli e Dino também tomam posse no TSE. Será que o STF já está movendo as peças no tabuleiro das próximas eleições, bem antes da hora? Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nesse xadrez institucional, já aproveita e inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder as nossas análises. O que a gente vai destrinchar hoje é uma tese, digamos, bem polêmica. O material de origem aponta para uma espécie de guerra silenciosa nos bastidores, disputando o controle do processo eleitoral no Brasil. E a nossa missão aqui é desatar esse nó, sabe? Mostrar exatamente como os dados e essa teoria se conectam, sem tomar partido, só analisando os fatos trazidos pela fonte. Então, a grande pergunta que o material levanta é: o STF estaria esvaziando o poder do TSE? Pois é, a tese central dessa análise crava exatamente isso. A teoria é que o Supremo Tribunal Federal estaria puxando para si, de forma superativa, pautas que seriam, na verdade, estritamente eleitorais. E o motivo? Segundo a fonte, seria para já influenciar o cenário político com a mira apontada direto para as eleições de 2026. Ou seja, em vez de deixar o Tribunal Superior Eleitoral atuar com total independência na sua área, o STF estaria meio que atravessando o samba, se antecipando aos fatos. E olha, o pano de fundo para essa teoria toda tem a ver com um caso bem específico que, segundo eles, foi a gota d'água para essas movimentações recentes. Vamos entender como isso funciona na prática. O levantamento foca no que eles chamam de o caso Rio de Janeiro. Funciona mais ou menos assim. Segundo a tese, a ex-presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, teria deixado a presidência do tribunal antes do previsto por causa de uma pressão enorme vinda de outros ministros do STF. E que pressão era essa? O material afirma que queriam que ela conduzisse a cassação formal do governador do Rio, o Cláudio Castro. Mas o que aconteceu de fato? O governador acabou declarado inelegível por suposto abuso de poder econômico, certo? Só que ele não teve um mandato formalmente cassado no papel, no acórdão. E, gente, pode parecer só um detalhe técnico, mas essa diferença traz uma consequência política e matemática gigantesca. Pensa comigo, sem a cassação formal, a regra do jogo muda completamente e a escolha do novo governador passa a ser indireta. A análise da fonte explica muito bem essa matemática política. Se ele tivesse sido cassado diretamente pelo tribunal, o Rio de Janeiro teria que convocar novas eleições diretas, com o povo votando. Mas como ele só perdeu os direitos políticos e ficou inelegível, a lei manda que o substituto para terminar o mandato seja escolhido de forma indireta, lá pela Assembleia Legislativa. E a alegação forte do material é justamente essa. O STF não queria de jeito nenhum essa eleição indireta, o que acabou gerando um choque, um atrito de visões bem direto com o TSE. E para dar ainda mais peso a essa ideia de que os poderes estão se atropelando, o material traz uma apuração jornalística bem interessante que diz o seguinte: os conflitos entre ministros do STF refletem ações que precipitam debates eleitorais. O ponto-chave aqui, segundo a análise que a gente está dissecando, é que o STF estaria tomando decisões preventivas, se antecipando em casos que, teoricamente, teriam que ser debatidos e julgados só lá no balcão do TSE. Eles usam como exemplo aqueles inquéritos contra várias figuras políticas lá no Supremo. O argumento é, bom, se a infração é eleitoral e a ideia é barrar candidaturas, o palco certo para isso não deveria ser o Tribunal Eleitoral? Para a fonte, essa dinâmica toda é, na verdade, uma tentativa de preparar o terreno antes mesmo da corrida começar de verdade. Bom, mas para a gente realmente entender as regras desse jogo, a gente precisa olhar para o tabuleiro do Tribunal Superior Eleitoral. Como ele é formado? São 7 cadeiras principais. 3 delas são sempre de ministros que vêm direto do STF, 2 ficam com ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e as 2 últimas fatias desse bolo são preenchidas por juristas que são indicados pelo presidente da República. É super importante a gente fixar essa estrutura na cabeça agora, porque toda a teoria desse material gira em torno de quem está sentado em cada uma dessas 7 cadeiras e, mais importante ainda, para qual lado eles supostamente jogam no campo político. E é exatamente aqui que a leitura ideológica da nossa fonte entra em cena. Lembrando, pessoal, que esses rótulos e classificações políticas são a visão do material de origem, tá? A gente está aqui só para explicar a tese deles. Segundo eles, o plenário hoje está dividido assim. De um lado, Nunes Marques, o atual presidente, e o André Mendonça, que a fonte classifica como tendo um alinhamento mais à direita. Do outro lado, eles colocam o Dias Toffoli, que acabou de assumir como titular, junto com os 2 juristas indicados pelo governo atual, Estela Aranha e Floriano Peixoto. Para a fonte, esse trio formaria um bloco com alinhamento à esquerda. Tá, e os 2 ministros do STJ? Na visão deles, esses 2 são grandes incógnitas, que até poderiam acabar pendendo mais para a direita. Mas, olhando para essa distribuição, o argumento final deles é que a balança de votos do tribunal estaria desequilibrada, pendendo para a esquerda. Mas espera aí, por que a movimentação do ministro Dias Toffoli gerou tanto barulho nessa análise? A resposta está na diferença entre 2 posições fundamentais.
os ministros titulares e os substitutos. Os titulares são os caras que têm o poder de voto efetivo todo dia nas sessões principais. Eles são, de fato, o núcleo duro que toma as decisões. Já os substitutos, eles ficam meio que no banco de reserva, sabe? Só entram em campo se algum titular ficar doente, se tiver algum impedimento ou se ausentar. O que o levantamento destaca com muita força é que o Dias Toffoli deixou esse banco de reservas e sentou na cadeira de titular, a mesma que era da Carmen Lúcia. E para a análise da nossa fonte, isso basicamente cimenta, consolida de forma super ativa aquele bloco ideológico de esquerda no plenário. E claro, quando alguém sai do banco de reservas e vira titular, abre uma vaga no substituto, certo? Olhando para a lista de hoje, quem a gente tem lá? Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e, a grande novidade, a posse do Flávio Dino. É bom deixar claro que a entrada para esse cargo de substituto segue uma regrinha super rígida de antiguidade, tá? Não é uma campanha eleitoral lá dentro. Mas, mesmo assim, o argumento que a gente está analisando diz que a chegada do Dino reforça ainda mais a influência daquilo que a fonte considera ser um bloco ideológico específico, que agora está lá, aguardando nos bastidores do tribunal. Agora, essa matemática toda de quem é titular e quem é substituto leva a nossa fonte a apontar para um ano que eles consideram ser o grande ponto de virada institucional, 2028. Pois é, enquanto a mídia está inteira focada só em 2026, a análise deles joga a luz lá na frente, nas eleições municipais de 2028. Por que isso? Para mostrar como esse xadrez do TSE não fica parado. As peças estão sempre em movimento, moldando o poder a longo prazo de um jeito quase, diria, metódico. Vamos dar uma olhada em como essa dinâmica temporal vai funcionar na prática. Funciona assim. Por causa das regras de limite de tempo de mandato lá no tribunal, vai rolar uma verdadeira dança das cadeiras em 2028. O Nunes Marques vai sair do TSE e o atual vice dele, o André Mendonça, é quem vai assumir a presidência. Mas a cereja do bolo para essa análise, a mudança mais impactante, é que o Gilmar Mendes, que hoje está lá naquele banco de reservas que a gente acabou de ver, sobe automaticamente para a cadeira de titular. Isso, obviamente, vai mexer de novo com a balança e com a matemática dos votos no plenário. O que o material original quer provar com isso é que existe um ciclo contínuo, uma rotação que praticamente dita os rumos dos bastidores da nossa lei eleitoral. Mas tem um detalhe, um certo paradoxo na atual liderança, e a tese levanta isso também. De um lado, você tem o peso gigante da presidência, que hoje está com o Nunes Marques, e a fonte reconhece isso. O presidente dita o ritmo da coisa toda. Ele define a pauta, escolhe o que vai a julgamento e quando vai. É muito poder administrativo. Mas, do outro lado, existe o limite prático da matemática. Na hora de contar os votos lá no plenário, o presidente é só mais um. É um voto em 7. Então, a conclusão deles é que, mesmo a presidência estando com alguém que eles rotulam como de direita, esse poder de organizar a pauta acabaria meio que neutralizado. Por quê? Porque ele estaria em desvantagem numérica na hora H, perdendo nos votos para uma maioria que eles consideram contrária. Depois de destrinchar toda essa estrutura, a análise desse material deixa a gente com uma reflexão super profunda. Como é que toda essa tensão institucional vai moldar a integridade e, claro, o resultado das próximas eleições? O levantamento que a gente desmembrou aqui conclui sem meias palavras que existe uma sobreposição do STF no TSE e que a ideia seria justamente influenciar esse tabuleiro político lá na frente. Olha, não importa a sua visão pessoal sobre essa tese ou sobre esses rótulos ideológicos. O fato é que a estrutura do tribunal e esse rodízio metódico de ministros mostram que as peças desse xadrez eleitoral estão num movimento bem complexo e constante. E por hoje é só, pessoal. Continuem sempre absorvendo informações com aquele senso crítico afiado, prestem muita atenção nas estruturas e a gente se vê na nossa próxima explicação.